Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto, Filipenses 4, a partir do versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês, ou em algumas versões, a moderação de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo aquilo que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Baixa a tua cabeça mais uma vez, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo nessa hora para falar aos nossos corações. Senhor, é verdade que não adianta nada nós estarmos aqui se o Teu Espírito não soprar sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e por isso queremos abrir os nossos corações, pedir que Tu possas falar com cada um de nós. Nós queremos sair daqui encorajados pela Tua palavra, Senhor, queremos sair daqui animados, Pai, por ela, por intermédio da ação do Teu Espírito nos nossos corações, nas nossas vidas. Cura, Deus, as nossas vidas. Possamos sair daqui, Deus, animados e confortados por Ti nessa noite, Pai. Que o Senhor possa direcionar esse tempo para o louvor e para a honra do Teu santo nome, nós Te pedimos. Amém. Amém? Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Filipenses, parece que existe uma certa desconexão com o conteúdo da carta e com a realidade daqueles cristãos. Parece que existe, assim, quando olhamos a grosso modo, uma falta de empatia em relação ao assunto de acordo com aquilo que aqueles cristãos estavam vivendo. Porque Paulo fala nessa carta muito sobre alegria. A palavra-chave na carta de Filipenses é alegria. Por 16 vezes a palavra alegria, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor, ela aparece. É conhecida como a carta da alegria no Novo Testamento, essa carta do apóstolo Paulo. No entanto, Paulo escreve para o povo da Macedônia, um povo que, segundo o próprio Paulo relata para a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 8, verso 2, um povo que vivia em extrema pobreza, um povo que vivia em dificuldades, um povo que estava passando por adversidades, por pressões do meio da igreja também, por parte daqueles irmãos legalistas que Paulo vai relatar no capítulo 3, por parte de alguns que Paulo indica como inimigos da cruz de Cristo. Havia esse tipo de pressão, mas fora essa pressão, havia uma dificuldade financeira na vida daquela igreja, na vida daqueles irmãos. E Paulo começa a falar de alegria para uma igreja que estava passando por muitas dificuldades financeiras, por muitas tribulações. Paulo fala de alegria. Paulo fala para esses irmãos, como nós acabamos de ler, alegrem-se sempre no Senhor. Para irmãos que estavam passando por situações difíceis, por situações complexas, que estavam enfrentando essas lutas diárias, que estavam enfrentando esse tipo de pressão constantemente na sua vida. Mas o fato é que Paulo, enquanto passou o seu ministério naquela cidade, ele se tornou uma referência para aqueles irmãos a como se portar diante de situações difíceis, a como ter uma postura de confiança em Deus e experimentar a presença do Deus da paz, mesmo em situações adversas. Atos capítulo 16 vai dizer que Paulo e Silas chegaram na Macedônia, porque Paulo durante a noite teve uma visão, e ali na visão ele viu um homem dizendo: passe na Macedônia e nos ajude. E Paulo então muda o trajeto e vai para a Macedônia, e quando ele chega lá, não encontrando uma sinagoga judaica, como era costume de Paulo, pregar nas sinagogas, ele vai procurar um lugar de oração. Ele chega ali perto do lago e encontra algumas irmãs ali, algumas mulheres ali da cidade, e começa a evangelizar essas mulheres. E uma delas aceita a mensagem e convida Paulo para sua casa. Paulo prega
uma escrava tomada por um espírito de adivinhação, perseguia Paulo por 3 dias, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. E durante 3 dias, de maneira ininterrupta, ela vai dizer: esses são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E Paulo então se vira para aquela escrava e diz: olha, espírito maligno te repreende em nome de Jesus. E aquela mulher liberta. E os donos daquela escrava, vendo que perderam a sua fonte de lucro, pegam Paulo e Silas e o lançam na prisão. Mas antes eles são açoitados de maneira severa. Aquele castigo romano, 40 menos 1, 39 açoites em Paulo e em Silas. Eles são amarrados no cárcere, os seus pés são amarrados, eles estão ali com o corpo ensanguentado. E Paulo estava naquela cidade porque decidiu obedecer à voz do Espírito Santo. Mas durante a noite, diz o texto sagrado, que por volta da meia-noite, ele e Silas começam a orar e glorificar o Deus Altíssimo. Começam a celebrar, começam a entoar hinos, e a palavra ali descreve hinos de celebração a Deus. Paulo, quando está naquela prisão ensanguentada, ele não murmura contra Deus. Paulo, ele não fica revoltado, indignado contra Deus. Ele começa a exaltar o Deus da sua salvação. Ele começa a celebrar aquilo que Deus havia feito na sua vida. Ele começa a exaltar o nome de Deus. E todos os presos ouvem. E diz o texto que um terremoto vem na prisão e todos os presos são libertos, mas todos permanecem ali. E o carcereiro então, vendo aquilo ali, todo aquele terremoto, achando que os presos haviam fugido, tira sua espada, desejando se matar. Mas Paulo então diz a ele: não faça isso. Quem sabe por intermédio de uma revelação de Deus, porque o texto diz que após ele conversar com Paulo, ele pede luz. E Paulo fala para ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. E aquele homem então se curva de joelhos e fala: eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Nenhum preso foge daquele lugar, porque a presença de Deus havia se manifestado ali. Havia se manifestado naquele lugar. Então Paulo, ele se constituiu um exemplo para aqueles irmãos, diante de uma situação adversa. E ele literalmente trazendo no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, foi chamado para sofrer pelo nome de Jesus. E ali ele começa a falar de alegria, porque ele tinha testemunho para falar sobre isso. Ele era um homem que não era movido por circunstâncias na sua vida. Ele não adorava a Deus apenas nos momentos bons, ele adorava a Deus em todas as circunstâncias. É por isso que ele vai dizer nessa carta mais à frente: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é ter, passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Deus. Deus me sustenta. Agora, essa experiência na Macedônia, durante o seu ministério ali, não é um caso isolado na vida de Paulo. Quando Paulo escreve a carta para os Filipenses, ele está preso em Roma. Atos capítulo 28 vai dizer que ele pôde alugar uma casa, só que ele ficava sob a custódia de um soldado. Evidentemente que ele pregou para todo soldado que passou ali. Mas ele estava preso, mas mesmo preso sua mente era livre, seu coração era livre. Ele podia ter essa alegria no coração, então ele tinha testemunho para falar de alegria, para falar de contentamento. Ele era um homem que experimentava essa presença consoladora de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E por isso ele podia encorajar aqueles irmãos. Olha, você pode estar passando por adversidade, vocês estão passando por situações difíceis, mas vocês podem experimentar essa presença consoladora do Deus da paz. Podem experimentar do shalom de Deus, e vocês podem passar por qualquer circunstância na sua vida, porque Deus é conosco. Amém. E Paulo vai ensinar aqueles irmãos e a nós sobre alguns princípios a fim de nós termos bom ânimo diante da crise, a nós experimentarmos do shalom e da paz de Deus diante da crise. Ele fala de pelo menos 5 princípios práticos para a vida cristã. Eu gostaria de meditar com vocês sobre eles. O primeiro princípio que ele nos ensina nesse texto, no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos. A alegria que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com essa alegria dos nossos dias. Não tem nada a ver com o conceito do hedonismo dos nossos dias.
Não tem nada a ver com a satisfação dos nossos desejos, dos nossos prazeres carnais. Esse tipo de busca dos nossos dias que prioriza a satisfação dos prazeres carnais acima de qualquer coisa, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Paulo está falando aqui. O conceito de alegria para Paulo nada tem a ver com circunstância, nada tem a ver com buscar alegria no adquirir bens, nada tem a ver com buscar alegria em coisas passageiras desse mundo. Há um pensador chamado Schopenhauer que ele diz que buscar alegria no adquirir bens, viver dessa forma, a gente acaba vivendo a nossa vida como um pêndulo que oscila da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. Sofrimento porque eu não tenho aquilo que eu desejo, então eu sofro essa falta. E tédio porque, já que eu tenho bem, que agora eu já não desejo mais. Ele fala, buscar viver a vida apenas para adquirir bens é tão vazio como enxugar gelo, é tão sem sentido como enxugar gelo. Paulo está falando aqui para nós de uma alegria que tem a ver com a graça de Deus. A palavra que ele usa é shai, é você experimentar a graça de Deus na tua vida, eu experimentar da graça de Deus na minha vida, é se inclinar essa graça, é literalmente como diz o salmista, se deleitar no Senhor Deus. Se deleitar no Senhor Deus, buscar a satisfação da tua vida no Senhor Jesus, na graça de Deus. Essa graça devolve a alegria para o ser humano, devolve a dignidade para o ser humano, devolve o sentido da razão de viver para o ser humano. É só a graça de Deus que é capaz de preencher o vazio que o ser humano tem no coração. Eclesiastes 3:11, Salomão diz, olha, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você pode tentar preencher a tua vida com qualquer coisa, nada vai ocupar o lugar de Deus, porque esse vazio que você carrega no coração é eterno, é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Ele, só pode ser preenchido pela graça dEle. E olha que Salomão tentou preencher a sua vida com tantas coisas. Ele diz no seu livro mais filosófico, Eclesiastes, que ele tentou preencher esse vazio na sua vida, na sua alma, através dos bens materiais, e ele foi o rei mais rico que Israel já teve. Um homem que desfrutou de uma prosperidade financeira sem igual, mas ele diz, olha, isso não trouxe contentamento para o meu coração. Aí depois ele diz, olha, eu tentei procurar preencher isso com a bebida, ele literalmente entortou, né? Mangaçou, mas ele falou, isso não preencheu nada. Depois ele tentou preencher isso com as mulheres, e diz o texto que ele teve 1000 mulheres, mas não foi capaz de preencher isso. Evidentemente, teve 1000 mulheres, também teve 1000 sogras. Como que ele ia preencher o vazio no coração dele? Brincadeira. Mas com certeza quem das 1000 devia ter umas. Mas ele resume o seu livro dizendo assim, olha, eu aprendi uma coisa que vale, temer o Senhor Deus, atentar para os princípios da sua palavra. É isso que vale. Ele diz no capítulo 3, verso 11 isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração e Ele quer preencher esse vazio. É preciso buscar se alegrar em Deus, no Senhor Jesus. Buscar ter prazer naquilo que Deus deseja para o ser humano. Como diz o salmista, quando vê Judá sendo restaurado por Deus, ele entende, ele é tomado por essa alegria que só Deus pode dar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Senhor, ficamos como quem sonha. A nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Dizia-se entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor a estes, por isso estão alegres. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura a nossa sorte como o Senhor restaura as torrentes do Negueb. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria trazendo seus feixes. O que semeia com lágrimas, com júbilo colherá. A graça de Deus devolve essa alegria para o nosso coração. A graça de Deus dá significado para a nossa vida. Traz esse sentimento de alegria, como Mefisbosete. Mefisbosete é chamado por Davi. Davi diz, sobrou algum descendente na casa de Saul. Saul perseguiu Davi toda a sua vida. E Davi manda chamar Mefisbosete, um homem aleijado, coxo dos 2 pés. E quando ele chega, ele está pensando que Davi ia matá-lo, porque qualquer rei mataria. E Davi, no entanto, diz para ele, olha, eu tenho uma aliança com Jonas, teu pai.
eu fiz uma aliança. Sabe que Deus fez uma aliança antes da fundação do mundo para salvar a nossa vida? De modo que o que Ele vai honrar não é por causa da nossa justiça, Ele nos honra pelo amor do seu próprio nome, diz o texto sagrado. É por amor ao meu nome. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele decidiu abençoar a humanidade porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso Pedro vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus havia sido sacrificado. Caifás diz que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Ele já tinha preparado a provisão para o nosso problema, para a nossa vida, porque Ele honra a sua palavra. E Davi então chama aquele homem e fala assim: olha, eu vou te honrar. E ele fala assim: você vai comer todo dia na minha mesa. Você vai comer todo dia na minha mesa. Quando Mefisbosete ouviu isso, ele fala: quem sou eu? Eu sou um pão gordo, e o rei vai me dar esse privilégio de comer diariamente na sua mesa, de me deleitar, de estar diante da tua presença. Deus nos chamou para estar diante dele, para desfrutarmos da presença santa dele. Ele decidiu morar no meu e no seu coração, na minha e na tua vida. Decidiu habitar na tua vida, que é a coisa mais preciosa do que isso. No Antigo Testamento, alguns homens eram a habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje ele diz: todo aquele que crê, Ele vai derramar do seu Espírito. Sobre toda a carne vou derramar do meu Espírito. Não tem nada mais precioso do que isso. Essa é a habitação de Deus. Lógico que é mais gordinho igual eu, ele habita mais em mim do que no magrinho. Alguns mais gordinhos ficam até meio perdidos lá dentro dessa casa tão grande. Eu posso falar que eu estou gordinho, só estou falando de mim mesmo. Mas isso é prazeroso. E Paulo foi tomado por esse senso de significado na vida. Foi tomado por essa alegria. Deus trouxe sentido para a sua vida. O Deus que ele encontrou um dia na estrada de Damasco mudou a vida dele radicalmente. A ponto de ele dizer: ele considera tudo aquilo no passado como esquema, como nada, para receber, para conhecer Cristo Jesus, para participar do poder da sua ressurreição, para participar dos seus sofrimentos. Eu considero tudo como lixo, como esquema, para conhecer o Senhor Jesus. Trouxe significado, e é por isso que ele podia falar de alegria. Veja no verso 1, capítulo 1, verso 4, Filipenses, ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele orava pelos aqueles irmãos com alegria no coração, não com pesar. Ele diz no capítulo 2, verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele se sentia alegre em ver a igreja unida, sentia-se alegre em ver a igreja andando, tendo o mesmo modo de pensar, de agir, refletindo o caráter de Cristo Jesus. Isso alegrava o coração de Paulo. O que alegrava o coração de Paulo não era adquirir alguma coisa. O que alegrava o coração de Paulo era ver vidas sendo resgatadas pelo Senhor Jesus, era interceder por essas vidas, tendo a convicção de que o Espírito Santo faria a obra. É de ver o povo de Deus expressando unidade. Ele diz no capítulo 2, verso 17: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Eu posso estar padecendo, eu posso morrer, mas eu vou morrer feliz porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou realizando aquilo que Ele me confiou, e eu estou vendo o fruto do meu trabalho na vida de vocês. Capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Oh, amados, vocês são a minha alegria. Paulo se alegrava de ver aqueles irmãos, porque Deus mudou o sentido da sua vida. Ele buscava prazer em Deus, ele buscava se alegrar nas coisas de Deus. Ele está nos ensinando: busque se alegrar em Deus, busque prazer nas coisas de Deus. Quem encontra o reino de Deus, disse Jesus, é como quem encontra um tesouro escondido no campo. Encontrando aquele tesouro ali escondido, ele vai, vende tudo e compra aquele campo. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para estar ali. Ele está disposto a pagar o preço do discipulado para seguir Jesus, porque ele encontrou um tesouro de grande valor, que é a graça de Deus, é a salvação de Deus. Isso mudou a sua vida, e mudou a vida de Paulo. E por isso ele fala: então alegre-se no Senhor. Ele tinha sido restaurado no sentido da vida. Jesus tinha dado um novo norte para a vida dele. Então alegre-se no Senhor.
alegrar em Deus. Amém? Amém. Vamos nos alegrar em Deus. Em nome de Jesus. Versículo 5, a parte A, ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a moderação de vocês conhecida por todos. Algumas versões vão trazer moderação, outras vão trazer amabilidade, mas o sentido é o mesmo. Porque Paulo, a palavra aqui, indica sobre afrouxar a rigorosidade da lei a fim de ressaltar o espírito da lei. Paulo, no contexto do capítulo 3, como eu disse, ele fala sobre equilíbrio, ele fala para tomar o cuidado de não cair no legalismo de alguns. E é por isso que ele fala: olha, eu tinha todo motivo para me alegrar na minha carne, na força do meu braço, no cumprimento da lei, da tradição. Olha, eu sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado no 8º dia, fui criado aos pés de Gamaliel, mestre em Israel, um dos maiores mestres de Israel. Mas contudo eu considero isso aí esterco, lixo, para conhecer a Cristo Jesus. E lá na frente ele fala: tome cuidado, porque alguns estão se portando como inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o seu próprio ventre. Então ele fala: tome cuidado para não cair no legalismo, mas tome cuidado para não cair na libertinagem. Tenha moderação na sua vida, tenha amor, e quem ama cumpre a lei, diz Jesus. Paulo vai falar aos Romanos: olha, porque todos esses mandamentos, não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, tudo isso se resume num só preceito: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama cumpre a lei. Jesus disse, resumindo a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá na frente ele diz: amarás o teu próximo como eu vos amei, com amor sacrificial. Então quem ama cumpre a lei. E Paulo está falando sobre essa marca que o cristão deve carregar, que é o amor. O cristão precisa expressar doçura, precisa ser alguém que é marcado por esse amor de Cristo Jesus, que derrama esse amor, que manifesta esse amor nas suas relações. O cristão precisa ter uma marca na sua vida principal, e essa marca é o amor. Não é o fazer, é o fazer movido por amor. Quando Paulo fala de fazer, ele fala assim: olha, agora eu posso mostrar um caminho ainda mais excelente, porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, ainda que eu conheça todos os mistérios, se não tiver amor, eu não serei nada. O amor é bondoso, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, está falando: nós precisamos ser pessoas longânimas, pessoas pacientes. Não podemos ser pessoas intolerantes, no nome de Jesus. Nós não podemos. Deus não chamou ninguém para ser intolerante, chamou pessoas para manifestar o amor dele. O amor dentro dos preceitos da palavra de Deus, evidentemente. Porque amor não é frouxidão, amor é firmeza e compromisso com a palavra de Deus, mas sempre expressando doçura. Amém? É preciso matar esse homem intolerante que vive em nós. Lembra daquele personagem de Tolerância Zero? Precisa matar esse cara. Chega lá no elevador do estacionamento do prédio, clica lá no elevador, o assessorista pergunta: você vai subir? Eu não, vou esperar o apartamento descer aqui para mim entrar. Então vai comprar veneno de rato. O cara vai lá e fala assim para ele: vai levar? Eu falo: velho, dá um pacote. Ou você vai levar? Eu não, vou trazer os ratinhos para comer aqui mesmo. Vai comprar uma camiseta, quanto ficou? O cara fala: R$100. Ele pega o talão de cheque, o cara fala: vai pagar em cheque? Não, vou escrever um poeminho para você. Matar esse sujeito intolerante. Vai no banco e fala: eu queria fazer um saque de R$500. O cara fala: vai levar dinheiro? Não, vem clipes, bolachinha, pega uns grampos aí também. Precisa matar esse cara que vive em nós, um sujeito intolerante. Precisa ter amor, precisa manifestar doçura no nome de Jesus. Paulo está falando: vocês precisam ser conhecidos pelo amor. Se tem alguma coisa que as pessoas precisam conhecer vocês, que caracteriza vocês, é o amor. Que a amabilidade de vocês, a moderação de vocês, que ressalta o espírito da lei, da palavra, essa coisa é o amor. É o amor. Que vocês sejam conhecidos pelo amor. Por isso que na oração sacerdotal de Jesus ele diz: olha, eu oro
para que eles sejam um, para que eles amem, para que o mundo conheça que tu me amaste. Tem uma coisa que o mundo, por mais que seja cegado pelo Deus dessa era, como diz Paulo, pelo inimigo, pelo diabo, ele vai poder reconhecer na vida dos filhos de Deus é o amor. Em nome de Jesus, nós possamos manifestar esse amor de Cristo Jesus. Amém? Terceiro princípio que ele fala é ter uma expectativa escatológica. Seja o amor de vocês, a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O cristão precisa viver nessa terra, mas sempre com esperança no retorno do noivo amado da sua alma, do noivo da igreja, e viver aqui sempre com os olhos na eternidade, sabendo que aquele Jesus que foi assunto aos céus, ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E ele vive em função dessa esperança. Paulo fala que nós somos vocacionados para a fé, para a esperança e para o amor. Mas o maior desse é o amor, evidentemente. Mas enquanto estamos aqui, precisamos ter essa esperança, ter essa expectativa. Será que é hoje que ele vai voltar? Ter os olhos na eternidade. E Jesus, quando ele fala de expectativa escatológica, quando ele fala dos fins dos tempos, como o cristão deve aguardar essa volta de Cristo, ele conta 3 parábolas sobre o nosso esperar, o nosso aguardar a sua vinda, a sua segunda vinda. Ele vai falar sobre a parábola das virgens, das 10 virgens. Isso é aguardar a volta de Cristo com devoção, mantendo acesas as nossas candeias, cheias de óleo, cheias da presença do Espírito Santo de Deus. É uma vida de quebrantamento, é uma vida de oração, de contrição. Que quando ele voltar, ele veja que você é um sujeito que tem intimidade com Deus, que se derrama na presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus é quem dirige a tua vida, que governa a tua vida, que você é uma pessoa apaixonada por Cristo Jesus, que você é uma pessoa apaixonada por Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como? Falando salmos, hinos, proclamando a palavra, se enchendo do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é você falar, ministrar. Lógico, você vai estar cheio dessa presença na tua vida, mas você se enche falando da palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, cantando hinos, porque não é para encher só a minha vida, é para encher as nossas vidas. É para que todos nós estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então, aguardando a volta de Cristo, tem expectativa, cheio do Espírito Santo de Deus. Mantenha acesa, cheio de óleo, no nome de Jesus. Mas também, um exercício dos nossos dons, é a parábola dos talentos. Porque um dia o Senhor vai cobrar cada dom que Ele confiou a nós. Ele vai vir pedir conta daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. E Ele quer saber como nós estamos administrando aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Mas também aguardar com um serviço apaixonado, com um serviço dedicado, que é a parábola das ovelhas e dos bodes. Olha, quando vocês fizeram o menor dos meus pequeninos, quando deram de comer a este que estava com fome, deram de beber a quem estava com sede, quando vestiram nu, quando visitaram preso e enfermo, vocês fizeram a mim. Então essa é a maneira que nós esperamos a Deus, é tendo devoção, é exercitando os nossos dons, mas é também tendo um serviço apaixonado, servindo ao próximo, servindo ao pequenino, no nome de Jesus. Amém? Então tem expectativa escatológica, tem esperança na volta de Cristo. Viva aqui com os olhos na eternidade, no nome de Jesus. Viva sobre esses valores. Ao que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 13, versos 10 a 14. Se puder abrir comigo, Romanos 13. Romanos 13. Ele fala sobre o amor, começa falando sobre o amor, dizendo: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Aí ele diz: façam isso, ame o próximo, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem
libertai-nos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz, comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, ame o próximo, cumpra a lei de Deus, mas lembrando do tempo em que nós estamos vivendo, porque a noite está quase acabando e o dia logo vem. O dia logo vem. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. E a gente precisa aprender a viver aqui olhando para a eternidade, porque Paulo já vivia assim lá. Os primeiros cristãos pensavam que Jesus ia voltar na sua geração. E já viviam dessa forma, apaixonados na sua geração, que dirá nós hoje. No nome de Jesus, vamos viver olhando para a nossa cidadania verdadeira, que a nossa cidadania é celestial. É viver aqui de maneira digna do cidadão do reino de Deus. Amém? 4 princípios que ele nos ensina: confiança em Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. A nossa geração é uma geração ansiosa, é uma geração que tem sofrido de enfermidades, porque é uma geração que carrega essa preocupação demasiada. Eu já li uma pesquisa que 95% das nossas preocupações, dos nossos medos, eles nem são reais. Nem reais eles são. Nós vivemos preocupados com coisas que ainda nem aconteceram, por problemas que nós não sabemos nem se vão se concretizar. É por isso que Jesus, sabendo do coração humano, ele fala: cara, deixa o mal de amanhã para amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Precisa confiar em Deus. Paulo está falando: deixa de andar preocupado e entrega a tua vida nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Porque a oração não é para que Deus saiba das suas aflições, das suas preocupações. O próprio Jesus nos ensina sobre a oração. Ele fala: olha, o Pai sabe o que você precisa, antes mesmo que você pedir. É um exercício para a nossa própria vida, a fim de termos fé e exercitar a nossa fé em Cristo Jesus, de colocar nas mãos dele e descansar o nosso coração. Descansar o nosso coração nele, sabendo que ele cuida de nós, sabendo que o pão de cada dia ele coloca na nossa mesa, sabendo que ele é fiel para cumprir a sua palavra, olhando como Davi fala assim: olha, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão, porque o Pai Celestial é fiel. Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. A graça dele nos sustenta, e ele sustentará os seus filhos. É preciso exercitar a fé em Cristo Jesus, a confiança nele. Deixa a preocupação para o lado, deixa o medo para o lado. Você serve um Deus vivo e verdadeiro. Você serve um Deus que falou: eu não vou te abandonar jamais. Que uma mãe pode abandonar um filho, isso é difícil, mas se ela fizer isso, eu não vou abandonar você, diz o Senhor. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Como a gente viveu o sentido do Natal agora, ele veio para ser o Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Então eu preciso exercitar a nossa fé. Olha, ele fala: apresente seus pedidos a Deus, com oração, com súplica, com ação de graças. Antes mesmo de acontecer, já agradece, porque o teu Deus é fiel. Já se alegra nele, já celebra a vitória que ele vai colocar nas tuas mãos, porque ele vai te sustentar. Tenha fé no nome de Jesus. Tenha fé, como aquela viúva. Quando Elias pediu: olha, faz um bolo para mim. Ela fala: olha, eu só tenho isso, porque eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Mas Elias fala assim: olha, vai lá e faz um pão para mim antes, porque assim diz o Senhor: não vai acabar o azeite, e não vai acabar a farinha na tua casa, e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. E ela faz segundo a palavra de Deus na boca do profeta, e ela vê o milagre acontecendo dentro de casa. Porque todo mundo que ousa confiar em Deus e se colocar na dependência de Deus, vê a mão de Deus, vê o agir de Deus. Quando Deus vê fé no nosso coração, evidentemente uma fé submissa à sua palavra, Ele vai honrar a tua vida, vai honrar as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Então tenha confiança em Deus. Como diz Davi:
esteve diante de Abimeleque, fingindo de louco, ele diz: esse pobre homem clamou ao Senhor, e ele ouviu a sua oração e veio com a resposta. Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Amém? Vai ouvir a tua oração. Confia nele e você vai ver a mão de Deus agindo na tua vida. Você vai ver o milagre acontecendo dentro da tua casa, na tua vida. Você vai ver o shalom de Deus sendo derramado sobre você. É isso que ele está dizendo. Se você se colocar diante de Deus, se você colocar as suas preocupações na mão daquele que pode todas as coisas, a paz de Deus guardará as vossas mentes e os vossos corações. O shalom de Deus será derramado na tua vida e vai te dar paz, vai te dar harmonia, vai te cobrir do alto da cabeça à planta dos teus pés. No nome de Jesus, tenha confiança em Deus. Isso remete ao quinto princípio e último. Quer ver o que a gente deixa tomar conta da nossa mente, do nosso pensamento? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se é algo de excelente, se é digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Já foi dito aqui numa ocasião sobre um provérbio chinês que diz assim: olha, você pode até impedir, você não pode impedir que uma ave sobrevoe a tua cabeça, mas você pode impedir que ela construa um ninho nela. O que será que a gente deixa alimentar o nosso pensamento? O que será que nós temos permitido que alimente o nosso pensamento? Porque muitas vezes os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Aquilo que nós alimentamos a nossa mente muitas vezes vai influenciar as nossas ações e muitas vezes vai determinar essas ações. Nós não podemos permitir que se construam maus pensamentos na nossa cabeça, na nossa mente. Eu lembro daquela história do italiano que comprou uma Mercedes. Ele pagou 350 mil na Mercedes, tipo. Aí foi experimentar ela, começou a acelerar na estrada, aí viu uma região montanhosa e começou a acelerar, felizão, alegre, de repente, fui lá, olhou o pneu furado. Tudo bem, estou feliz, comprei a Mercedes, paguei 350 mil nessa Mercedes, fui lá abrir, não tinha macaco. Você está de brincadeira, paguei 350 mil nesse carro, tem macaco? Já é tarde da noite, madrugada, ele avistou uma cabaninha lá no alto. Ele falou: acho que eu vou lá bater, vou pedir um macaco, esse cara tem um macaco para me emprestar. Ele deixou a Mercedes e foi andando já por volta das 2 da manhã. Falou, até chegar lá, vai dar 2h30, 3 horas da manhã, ele foi caminhando. Enquanto ele pensou assim: cara, mas se eu chegar às 3 horas da manhã, esse cara vai abrir a porta, vai me receber, ele não vai me emprestar um macaco de graça, ele vai cobrar. Se ele cobrar uns 10 anos, tá bom demais. Eu paguei 350 mil no carro, tá tudo ótimo. E foi andando. Andou mais um pouquinho e falou: o cara não vai cobrar só 10 anos, duvido que vai cobrar 10 anos. 3 da manhã, o cara vai me cobrar uns 50 conto. Mas tudo bem, eu pago 50 conto. E foi andando. Aí, próximo das 3 da manhã, ele bateu na casa do cara. O cara demorou um pouco, abriu de pijama. Falou: boa noite. Falou: boa noite o quê, rapaz? Ladrão sem vergonha. Tudo R$2.500 para alugar um macaco? Sem vergonha. Foi deixando o pensamento tomar conta. Você chegou lá, nem esperou o cara falar. Tem muita gente que é assim. Vai alimentando a cabeça com coisa ruim, vai alimentando a cabeça com coisa ruim, vai ter atitudes insensatas, vai ter atitudes que não tem sabedoria. A gente precisa aprender a nutrir bons pensamentos, como Paulo está falando. É preciso fazer um filtro daquilo que passa na tua cabeça. Diz uma frase que diz assim: olha, semeie um pensamento e ganhe uma ação. Semeie uma ação e ganhe um hábito. Semeie um hábito e ganhe um caráter. Semeie um caráter e você ganha a vida. Semeie bons pensamentos na tua vida, no nome de Jesus. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Enche a tua mente com coisas santas de Deus que vem do alto. Enche a tua mente com o Evangelho de Jesus. Amém? E você pode desfrutar dessa graça maravilhosa de Deus. Aí você pode exercer a palavra de Deus, porque aquilo vai se transformar em boas ações. Paulo está falando agora: põe em prática. Finalmente, pense nessas coisas. Faça um filtro na tua vida, que na tua mente passem coisas assim nobres, coisas santas. Mas depois ele diz: ponham em prática tudo que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, vocês precisam ter bons pensamentos, mas esses bons pensamentos precisam se desdobrar em boas ações.
em boas atitudes, e vocês viram essas boas atitudes na minha vida enquanto eu estive com vocês. Põe em prática. Deus nos colocou nesse mundo para nós vivermos em boas obras. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Amém? Tenha boas ações, tenha bons pensamentos, mas põe em prática a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? É possível nós experimentarmos a presença santa de Deus e dessa paz na nossa vida. Amém? Não sei como você tem passado a sua vida nesses dias, como tem sido, mas eu queria te dizer nessa noite que você pode experimentar dessa paz maravilhosa de Deus. Eu queria dizer, eu não sei onde você tem buscado alegria no teu viver. Talvez você tenha buscado alegria nas coisas desse mundo. Talvez você tenha procurado preencher a tua vida com coisas passageiras, mas nessa noite eu te digo, no nome de Jesus, busca prazer nas coisas de Deus. Busque se alegrar, como disse Paulo, no Senhor, e você vai ver a mão de Deus, você vai sentir esse contentamento que só Cristo pode dar. Você vai sentir essa paz dentro da tua casa, do teu lar, porque Deus é capaz de reverter qualquer coisa. Coloque a tua vida nas mãos de Deus, busque se alegrar em Deus, busque as coisas de Deus na tua vida, ponha Ele em primeiro lugar. Que você busque ser essa pessoa que expressa o amor de Deus. Olha para o reino dele, como nós dizemos, tem esperança, tem expectativa na volta de Cristo Jesus. Viva sobre esses valores. Tenha confiança nele. Pare de andar preocupado porque o teu Deus é bom, Ele cuida de você. Não ande ansioso por coisa alguma, Paulo fala, por nada vale você se preocupar, porque o teu Deus é fiel. Apresenta diante dele os teus pedidos, se alegra nele, apresente a ele mais ações de graça também, tendo fé que ele vai te ouvir, vai responder o teu clamor, mas também tenha bons pensamentos. Para de encher a tua cabeça com coisas inúteis, para de encher a tua cabeça com maus pensamentos, para de, se você é uma pessoa também pessimista, carregar isso na tua vida, um complexo talvez de inferioridade. O teu Deus é fiel. Ele pegou um cara que era perseguidor da igreja como Paulo e transformou uma referência para nós. Ele pode transformar qualquer coisa. Não precisa andar com a cabeça baixa, porque o maior é o teu Deus. O maior é aquele que está em nós, porque o que habita no mundo. Porque aquele que está no mundo, o teu Deus é bom. Amém? Então nessa hora eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e colocar diante de Deus a tua vida nessa hora. Se alguma coisa que tem tirado a tua paz, se alguma coisa que tem te deixado angustiado, coloca diante dele. Para de se preocupar, meu irmão. Para de ocupar a tua cabeça com coisas que nem aconteceram ainda. Para de ocupar o teu coração, a tua vida com uma parte. Tem tantas coisas belas para você olhar. Às vezes a gente anda nessa vida tão preocupado, tão ansioso, e esquece de olhar para as coisas boas da vida. Esquece de desfrutar da presença do teu filho, da tua mulher, da tua família. E Jesus disse, olha para as aves do céu. Não trabalhem, não armazenem celeiros com tudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Veja como crescem os lírios dos campos. Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Não sejam como os pagãos. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas na tua vida. Não se preocupe com amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o teu próprio mal. Experimenta da paz de Deus, irmão. Talvez há quanto tempo você não experimenta dessa paz, desse shalom de Deus. Coloca diante dele aquilo que aflige o teu coração nessa noite. Não deixe o diabo roubar a tua alegria. Não deixe ele colocar os teus olhos em coisas passageiras. Você pode ter uma alegria que é eterna. Você
Você pode ter uma alegria que é muito superior a qualquer coisa produzida pelo homem. É uma alegria que é produzida pelo próprio Criador do teu coração. O Senhor é o nosso coração. Onde a tua voz nessa hora começa a dizer a Ele: oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos alegrar em Ti, Pai, porque o Senhor devolveu o sentido para a nossa existência. O Senhor nos deu razão de viver. Oh Pai, o Senhor mudou a nossa história, Pai, e hoje nós sabemos que vivemos com valores superiores. Nós não devemos nos ater como bons soldados de Cristo Jesus nas coisas desse mundo, mas nos voltar a agradar aquele que nos alistou, a buscar agradar o teu coração, Pai, a buscar nos deleitar na tua presença, a desfrutar dos banquetes que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz que o Senhor nos levou a sala do banquete, Senhor. É ali que nós queremos estar desfrutando da tua presença. Senhor, como disse Asaf, que por um minuto olhou para as coisas dessa vida, para as injustiças dessa vida, para a prosperidade dos ímpios, mas ele diz: eu entrei no templo, eu entendi, eu fui até a tua presença, eu entendi. E hoje eu não tenho nada maior do que a tua presença, não tem nada que eu desejo mais na terra do que a tua presença. Devolve, Senhor, a alegria aos lares. Restaura, Senhor, cada coração nessa noite. A capacidade de amar para cada um de nós. Possamos exalar o teu bom perfume, Pai, e sermos marcados pelo teu amor, Senhor. Marca, Deus, esse velho homem que habita em nós constantemente, que nós damos vazão. Esse sujeito intolerante, Pai, esse sujeito, Deus, que é movido muitas vezes pelo ódio, pela raiva. Deus, nós queremos manifestar o teu amigo, o teu amor dentro daquilo que a tua palavra nos ensina, comprometido com a tua verdade, com a tua palavra, Senhor. Mais um amor bondoso, Pai, que não se alegra com a injustiça, mas que se regozija com a verdade. Oh Pai, coloca os nossos olhos no teu reino nesses dias. Queremos olhar para o teu reino nesses dias. Oh Deus, priorizar o teu reino e saber que tu és poderoso, que tu és bondoso e capaz de acrescentar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos nessa vida. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando nessa noite todo o medo do nosso coração, toda a preocupação demasiada na nossa vida. Arranca, Deus, arranca, Pai, e no lugar coloca fé, coloca confiança, coloca ousadia. E por fim, Pai, o Senhor enche a nossa mente com a tua palavra, Deus, com a tua palavra, Pai. Oh Deus, que nós possamos caminhar tendo convicção daquilo que o Senhor diz para nós. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos que trazem esperança para o teu coração, de modo que você vai olhar para o teu futuro com boas expectativas, porque nada se compara ao teu projeto em nós, ao teu plano, ao teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Coloca os nossos olhos em Ti, Pai. Queremos olhar para a Tua palavra nesses dias, nos alimentar dela, como diz o salmista, meditar nela dia e noite, Senhor. Ter prazer na Tua palavra, Pai. Ter prazer nela, é fonte de vida, Deus. E acima de tudo, pôr em prática essa palavra nas nossas vidas. No nome de Jesus, experimentarmos a presença consoladora do Deus da paz na nossa casa. No nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Continua com os teus olhos fechados.
canção, a tua oração nessa noite. Pai, eu não quero ter sobrecarga nenhuma no meu coração. Apenas, Deus, me satisfazer na tua vontade, na tua palavra, Deus. Oh Deus, e focar apenas em cumprir a tua vontade na minha vida.